Que o teu Espírito tome hoje e use o teu Filho como canal de bênção para nossas vidas, para que através desta palavra nós, meu amado, devemos receber um alimento espiritual, nós devemos receber libertação, cura, milagres, sinais, maravilhas e prodígios. Que o Senhor, meu amado, manifesta, meu amado, o teu poder de forma poderosa, meu amado, neste culto de hoje, através desta palavra, usando o teu Filho como canal de bênção para nós. É o que nós te pedimos. E nós te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja do Papai do Senhor, amém? Amém! Glória a Deus. Todos aqui nesta noite estão felizes com Jesus. Glória a Deus! Confesso aos irmãos que quando, antes de falar de dízimo do seu oferta, que falou, vou chamar o preletor dessa noite e minhas pernas tremem. Meu coração acelerou, porque todos aqui sabem que trazer a palavra do Senhor, você tem que estar preparado, você tem que estar temente ao Senhor, você tem que ter temor sobre o Senhor, porque é algo muito importante. Trazer algo do Senhor, trazer uma oportunidade, trazer um louvor, tudo relacionado ao Senhor é algo muito importante. Então nós devemos ter sabedoria, pedir ao Senhor direção, discernimento, para que não saia nada de nossas bocas que não seja do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, sexto elo da campanha, o penúltimo elo da campanha, quando o pastor Lenora me convidou, confesso aos irmãos que eu fiquei, dessa vez eu fiquei com mais medo do que todas as outras vezes que eu peguei. Palavra de campanha, uma campanha. Eu peço para os irmãos estar abrindo a Bíblia de vocês no livro de Êxodo, no seu capítulo de número 23, no seu verso de número 20. Creio que Deus venha falar grandemente através dessa palavra com cada um de vocês, da mesma forma que Ele falou comigo durante o momento que eu tive para estudar, para ler. E eu quero que vocês, irmãos, prestem bastante atenção. Livro de Êxodo, no seu capítulo de número 23, no seu verso de número 20. Aquele que for achando vai dando glória a Deus. Glória a Deus! Queria cumprimentar os nossos irmãos que nos acompanham pela live. Meu Deus! Livro de Êxodo, capítulo de número 23, verso de número 20. Todos acharam? Amém! Glória a Deus. Na minha Bíblia, o prefácio diz assim: promessas e advertências sobre a conquista de Canaã. No verso 20 vem dizendo assim: eis que viu um anjo à frente de vocês para protegê-los por todo o caminho e fazê-los chegar ao lugar que preparou. Preste atenção e ouça o que ele diz: não se rebelem contra ele, pois não perdoará suas transgressões, pois nele está meu nome. Se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizerem tudo o que lhes ordenam, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O meu anjo irá à frente de vocês e os fará chegar à terra dos amorreus, dos hetitas, dos fariseus, dos cananeus, dos aveus e dos jebuseus. E os exterminarei, eu os exterminarei. Não se curvem diante do Deus deles, nem lhe prestem culto, nem sigam as suas práticas. Destruam-nos totalmente e quebrem suas colunas sagradas. Verso de número 25, que é onde fala sobre a campanha. Prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele o abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Novamente, prestem culto ao Senhor,
o Deus de vocês, e Ele o abençoará, dando alimento, água, tirarei a doença do meio de vocês. Verso de número 26. Em sua terra, nenhuma grávida perderá o filho, não haverá mulher estéril, farei contemplar-se tempo de duração da vida de vocês, mandarei adiante de vocês o meu terror, que porá em confusão todas as nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Causarei pânico, entrarei entre os aveus, os cananeus, os hetitas, para expulsá-los diante de vocês. Não vos expulsarei nenhum só ano, pois a terra se tornará desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomarem posse da terra. Estabelecerei as suas fronteiras desde o Mar Vermelho até o Mar de Filisteus, e desde o deserto até os Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam aliança com eles, nem com os seus deuses. Não deixe que esses povos movam na terra de vocês, senão eles os levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. Amém, irmãos? Irmãos, aqui Deus ele vem falando sobre uma promessa para o povo de Israel, e é da mesma forma, trazendo aos dias de hoje, Deus ele tem uma promessa em nossas vidas. Mas para essa promessa se cumprir, o que o Senhor diz no verso de número 20? Eis que vi um anjo à frente de vocês, para protegê-los. Hoje o Senhor ele coloca anjos em nossa frente, em nossa direção, em nosso caminho, para que o anjo dele, eis que te envia um anjo à frente de você para protegê-los por todo o caminho e fazer chegar ao lugar que preparei. Quantas das vezes nós temos lutas, batalhas, fala assim, nossa Deus, hoje eu não estou com vontade de ir à igreja, uma luta vem, mas aí o Senhor ele coloca um anjo na nossa frente, expulsando tudo aquilo que impede, para podermos vir à casa do Senhor, e conseguimos chegar, porque ele fala assim, ao lugar que preparei. Hoje o Senhor me preparou esse lugar para mim e para você, para nós adorarmos Ele, para nos capacitarmos, para nos instruir da maneira que quando a gente chegar nos céus, quando a gente chegar na nossa glória, na glória com Ele, nós vamos lidar com aquele lugar, porque Ele fala assim que Ele vai chegar ao lugar que Ele preparou. Aí Ele vem dizer assim, preste atenção e ouça o que Ele diz. Muitas das vezes a gente não dá ouvido aos anjos, muitas das vezes a gente não dá ouvidos à voz do Espírito Santo, e fazemos de uma forma incorreta. Muitas das vezes eu não dei ouvido ao Espírito Santo e fiz coisas incorretas ao Senhor. E o que aconteceu? O que acarretou? Só acarretou coisas más, só acarretou coisas ruins. E aí ele vem dizendo, preste atenção e ouça o que ele diz. Não seja rebelde, não se rebele contra ele, pois não perdoará suas transgressões. O anjo do Senhor, ele não é misericordioso que nem o Senhor. Então nós devemos estar afiados, preparados, porque ele não perdoará nossas transgressões. E aí naquele momento o povo de Israel deve ter pensado assim, nossa, se eu errar, como no dia de hoje, já era. Se eu errar, já era. E aí ele vem dizendo assim, se vocês ouvirem atentamente o que ele disser e fizer tudo o que lhes ordeno, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. O Senhor lhe diz que está contigo nas suas dificuldades. Ele é seu amigo. Quando nós temos ouvidos ao Espírito Santo falar assim, Senhor, nos guia, ele vai ser inimigo dos nossos inimigos, vai ser inimigo dos nossos adversários. E
quem são os nossos adversários? Não é o nosso irmão do lado, não é o nosso irmão da frente, não é aquele morador de rua. Pelo contrário, como diz em Efésios 6,10, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra ossos e potestades dos maus que habitam nas regiões celestiais. E o Senhor ele está falando, naquele tempo ele estava falando ao povo de Israel, que os inimigos deles eram os fariseus, os hetitas. E hoje os nossos inimigos são os demônios que rodeiam em torno de nós. E hoje o Senhor envia o Espírito Santo, envia os teus anjos para guerrear contra essas hostes, essas potestades. Porque ele vem dizer assim, no versículo 23, o meu anjo irá à frente de vocês e o fará chegar à terra dos amoreus, dos hetitas, dos fariseus, dos cananeus, dos aveus, dos jebuseus, e os exterminará. Não se curve, no verso 24, não se curve diante do Deus deles. O Deus deles está aqui em letra minúscula. Hoje o Senhor lhe diz, muitas das vezes curvamos a outros deuses, como foi falado através da boca da nossa irmã Iraci. Ela levantou altares para o marido dela. Muitas das vezes nós levantamos altares a outros deuses, levantamos altares aos nossos filhos, levantamos altares ao nosso irmão. E naquela época, os deuses dos amoreus, dos hetitas, Deus estava falando com os israelitas que não levantassem, não dobrassem os joelhos a outros deuses. E hoje, nessa mesma noite, Deus ele fala comigo e com você, não devemos levantar deuses, não devemos levantar outros deuses, somente um Deus. Aleluia! E aí ele vem falando, no seu verso de 24, não se curve diante dos meus deuses, não preste culto. Verso de número 5, verso de número 24, e suas práticas destruam-nos totalmente e quebrem suas colunas sagradas. Porque no verso de número 25, ele vai falar assim, preste culto ao Senhor, o Deus de vocês. Somente há um Deus onde nós devemos prestar culto. E ele fala aqui, preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, e tirará a doença do meio de vocês. Para você entender, irmãos, o que Deus faz. Quantas das vezes estamos enfermos, quantas vezes estamos enfermos, não só fisicamente, mas mentalmente, espiritualmente. Mas quando prestamos culto ao Senhor, quantas das vezes eu cheguei desanimado à casa do Senhor, cansado. Porque todos aqui sabem, eu sou mecânico, e a minha área de trabalho, não que as outras áreas de trabalho não sejam cansativas, mas é uma área que você trabalha com manuseio de peças pesadas. E teve muitas das vezes eu chegar e falar assim, meu Senhor, hoje eu não vou ao culto, hoje eu estou cansado. Mas aí eu presto culto ao Senhor, e Ele me abençoa, me dando alimento, me tirando a doença, me tirando o cansaço. E hoje o Senhor Ele quer fazer isso conosco. Ele quer tirar o cansaço, Ele quer tirar as enfermidades de nossa vida. Hoje nós vamos prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia! O que te impede de glorificar o nome dEle? O que te impede de agradecer a Ele? O que te impede de vir à casa dEle? Não é uma doença, não é uma enfermidade. Mas hoje o Senhor Ele diz a mim e a você, preste culto ao Senhor, o Deus de vocês. E Ele abençoará, dando-lhe alimento, água. E o principal, Ele tirará toda a doença do meio de vocês. Todos aqui, não fique. Tome posse disso. O Senhor está fazendo. E aí no verso de número 6 ele diz assim, em sua terra nenhuma grávida perderá o filho, não haverá mulher estéril, farei contemplar-se o tempo de duração de vida de vocês, mandarei adiante de vocês o meu terror, para pôr em confusão todas as nações.
nações que vocês encontrarem. Farei que todos os seus inimigos virem as costas e fujam. Glória a Deus, aleluia. Como Deus é poderoso. Quando nós falamos assim, Senhor, vai à frente. Senhor, eu não consigo mais, mas o Senhor vai à frente, Senhor. Porque eu quero ver os meus inimigos virarem as costas e fugirem de mim. E é da mesma forma, irmãos, que você fale isso ao Senhor. Porque ele vai falando assim no seu verso de número 28: causarei pânico entre os aveus, os cananeus, os hetitas, para expulsá-los diante de vocês. Mas o Senhor lhe diz assim no verso de número 29: não se expulsarei num só ano, pois a terra se tornará desolada e os animais selvagens se multiplicarão, ameaçando vocês. O Senhor, Ele não vai expulsar das nossas vidas de imediato. Porque se Ele expulsar de imediato das nossas vidas, coisas ruins podem acontecer. Porque Ele fala assim: eu não expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada. Forte, Jesus. E os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Aí ele diz no verso de número 30: eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos e suficientes para tomar posse da terra. Nós, como corpo, como igreja, o Senhor Ele só vai preparar o momento em que nós se fortalecemos, em que nós crescemos e se tornar uma multidão. Porque Ele vem falando: eu expulsarei aos poucos, até que vocês se tornem numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Hoje o Senhor Ele está te formando. Hoje o Senhor Ele está me formando um exército dele. E para isso acontecer, nós temos todos os dias fazer que nem está escrito no verso de número 25: prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, para que Ele prepare, nos capacite. E aí Ele vem dizendo no seu verso de número 31: estabelecerei as suas fronteiras desde o mar vermelho até o mar dos filisteus, desde o deserto até o Eufrates. Entregarei em suas mãos aos os povos que vivem na terra, os quais vocês expulsarão diante de vocês. Não façam aliança com eles e nem com os seus deuses. Novamente o Senhor está falando comigo e com você sobre alianças. Não vamos fazer aliança com pessoas que não vão levar nós ao lugar da boa. Temos que fazer aliança com pessoas que vão nos alavancar, que vai falar da palavra, que vai fazer nós conquistarmos lugares bons da presença do Senhor. Porque muitas das vezes a gente olha assim e fala assim: será que se eu fizer uma aliança com essa pessoa vai dar certo? Primeiramente, antes de você fazer uma aliança, você tem que fazer uma aliança com Deus. A melhor aliança que existe no mundo é a aliança entre Deus e o homem. Porque por mais que pecamos, por mais que erramos, o Senhor Ele vem e refaz a aliança conosco. Ele vem e refaz a aliança conosco desde o tempo de Adão. Quando Adão pecou, que foi expulso do paraíso, o Senhor veio novamente e fez uma aliança com o homem. Ele fez uma aliança com Noé e falou assim: eu vou exterminar o povo desta terra e vou usar Noé, você meu filho, e sua família para povoar novamente. E Deus novamente fez uma aliança com Noé. E novamente Noé quebrou a aliança, porque nós homens somos falhos. Porque se nós somos perfeitos, nós não estaríamos aqui. Não existe um homem perfeito. O único homem perfeito foi aquele que deu a vida diante do madeiro, entre para mim para salvar a sua vida. E aí ele vem dizendo no verso de número 33: não deixe que esses povos morram na terra de vocês, senão eles o levarão a pecar contra mim, porque prestar culto aos deuses deles será uma armadilha para vocês. O Senhor novamente ele vem falando sobre armadilhas. Devemos vigiar, devemos estar em constante vigilância,
Porque o mundo lá fora, existem muitas armadilhas no mundo lá fora. Existem muitas armadilhas. Às vezes você fala assim, a armadilha do mundo lá fora é a droga, a bebida. Não, irmãos. Às vezes você acha assim, eu vou lá e vou convidar aquela pessoa, mas aí você vai sem a direção do Senhor, vai de livre e espontânea vontade, não orou, dobrou seu joelho para falar, e aí chega lá, você cai numa armadilha. Ao invés de você resgatar, você acaba ficando. Ao invés de você trazer, acabamos ficando presos em armadilhas. Então, irmãos, nós devemos estar em constante vigilância para que não caímos em armadilhas. Porque eu vou dizer a vocês, irmãos, lá no livro de Abacuque, no seu capítulo de número 3, e no seu verso de número 17, ele fala assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas nos currais, e nem bois nos estábulos. Aí ele fala no verso de número 18. Porque assim, irmãos, antes de passar para o verso 18, ele fala assim: mesmo não florescendo a videira. Irmãos, quantos aqui vêem uma videira florescer, não se alegra, dá glória? Mas ele aqui falando assim: mesmo que não floresça a videira, mesmo que não haja frutos na vide, o meu coração com Deus vai se alegrar. Porque ele fala no seu versículo de número 18: ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque é fácil, irmãos, você olhar para uma figueira, uma árvore frutífera e vê-la cheia de frutos e se alegrar. E você se alegrar com uma árvore sem frutos, mas saber que o seu Deus é capaz, o seu Deus é capaz de fazer o quê? Como diz o verso de número 25: aleluia. Preste cultos ao Senhor, o Senhor seu Deus, porque Ele, somente Ele, irmão, poderá dar alimento e água com abundância, porque o Senhor Ele fala que Ele não vai deixar faltar o alimento, mas no momento em que nós prestarmos culto a Ele, e apenas a Ele, e mais outro Deus nenhum, porque somente Deus é o nosso Deus, o Deus maravilhoso, o Deus de guerra, o Deus de glória, que Ele fala, verso de número 25 de Êxodo: preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará, dando-lhe alimento e água. E o que mais, irmãos? Tiraria doenças do meio de vocês. Glória a Deus. Amém, irmãos? Somente até aqui o Espírito Santo me conduziu. Irmãos, se eu quiser falar mais, será da minha carne. Então, irmãos, assim eu quero que vocês tomem posse dessa palavra, desse penúltimo elo da